o Brasil reforçou a sua presença militar na região norte do país devido à crise provocada pelo referendo sobre a anexação de um território equivalente a 2/3 da Guiana, marcado pela Venezuela para o próximo domingo. A população vai votar se acha que faz sentido ou não. Vou te dar um pouco de contexto, tá? O Ministério da Defesa aqui do país disse que tem acompanhado de perto essa situação. Não há detalhes de como seriam as ações tomadas até agora. O que há é um trabalho para transformar o esquadrão do Exército de Boa Vista, com 150 homens, para um regimento de 400 militares. Convenhamos, né? 400 não parece ser um número muito grande. Há também um pelotão de fronteira com 30 soldados que passará a esquadrão, além de um treinamento em curso dentro da Operação Ágata Norte na terra indígena Yanomami. Segundo a Folha ouviu de militares na região, não há, por hora, nenhum alerta de grande mobilização decretado, o que leva a crer que o governo Lula busca dar um aviso aos dois governos. O Itamaraty está preocupado com a crise que envolve essa disputa sobre a soberania de Essequibo. É esse o nome da região, tá? Essequibo. É um território que a Venezuela diz ser seu desde o século XIX, fazendo parte da confusão territorial decorrente da divisão colonial da costa caribenha da América do Sul. Em 1899, senta que lá vai a história, um laudo internacional decretou que a região integrava a então Guiana Britânica, ou Guiana Inglesa. Já em 1948, os venezuelanos iniciaram uma campanha denunciando o laudo como fraudulento e, em 1966, assinaram um acordo com Londres visando resolver a situação. Diferentemente do que diz a propaganda da ditadura de Nicolás Maduro, o dito Acordo de Genebra não decretou que o laudo era uma fraude, mas aceitou a queixa venezuelana, assim como a promessa britânica de negociar os limites territoriais. Porém, meses depois da assinatura, a Guiana tornou-se independente, o que arrastou as negociações. Um congelamento do conflito durou de 1970 a 1982, quando a Venezuela resolveu renegar o acordo em curso e voltar para os termos de 1966. O caso acabou remetido à ONU. Ninguém deu muita bola para Essequibo, uma região quase toda de selva com potenciais jazidas minerais importantes, até 2015. Por quê? 2015 foi um ano fundamental. A petroleira ExxonMobil achou reservas gigantes de petróleo longe de sua costa. E o fator econômico pesa muito, né? Os moradores de Essequibo oficialmente são 120 mil, mas que alguns dizem que pode chegar a 200, sendo 80% na costa, passaram a vislumbrar uma prosperidade antes inimaginável. Com o avanço da extração, o PIB da Guiana explodiu. De 2021 para 2022, segundo o Banco Mundial, o PIB do país cresceu em 63% em termos reais. E em 2023 já está ali em 15,3 bilhões de dólares. Ainda de acordo com a Folha, em dezembro do ano passado, Georgetown elaborou uma lista de 11 campos petrolíferos costeiros e 3 de águas profundas para serem licitados, e Caracas então apontou para o que chamou de neocolonialismo de seus rivais americanos e passou a pressionar novamente por uma solução. A ONU então designou a Corte de Haia para resolver o caso, mas os venezuelanos não a aceitam. Com o impasse e a reafirmação da Corte sobre sua jurisdição nesse ano, Maduro decidiu marcar um referendo com 5 perguntas, todas enviesadas em favor de um sim para a visão do seu governo sobre Essequibo ser declarado um estado venezuelano e seus habitantes cidadãos de Caracas, além de pontos como o rechaço à própria Corte de Haia. Segundo a Folha ouviu de diplomatas e militares, há 2 possibilidades atualmente na mesa. Ou o ditador quer aumentar seu cacife político, inflando uma crise, como já fez antes com a vizinha Colômbia, ou há o risco de uma ação militar entre uma potência regional razoável e um país que tem apenas 6 blindados leves, 54 peças de artilharia, 5 barcos costeiros e 8 helicópteros. Na primeira hipótese, vista como mais provável, a questão é a pressão sobre Maduro para permitir que as eleições de 2024 tenham candidatos de oposição. Muitos estão barrados pelas cortes dominadas pelo governo, inclusive a eventual presidenciável Maria Corina Machado.
E na segunda, a situação é complexa pelo risco de escalada e pelo fato de que uma ação militar afetaria o Brasil. Como quase todo o território de Essequibo é inacessível, de floresta fechada, um movimento que incluísse blindados teria de dar a volta por Roraima, que faz fronteira ao sul. Há alternativas como desembarques de anfíbios na costa ao norte e as ações aerotransportadas, o que já gerariam problemas como o eventual fluxo de refugiados, mas é o risco fronteiriço que mais assusta a observação da situação. Contra a hipótese, há o fato de que Maduro é um aliado do presidente Lula e próximo ao PT. Ninguém antevê um conflito real entre os países, mas o risco de a situação sair do controle sempre existe. E como a Folha mostrou na semana passada, uma delegação venezuelana em Brasília impressionou negativamente as autoridades brasileiras pelo tom com que falou sobre Essequibo, sugerindo a possibilidade de Maduro ir às vias de fato. Também esteve no Brasil para esse encontro militar o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa da Guiana, Omar Khan. A mídia de seu país disse que o encontro foi além de temas de rotina. Ele comanda apenas 3.400 homens, a maioria policiais, enquanto a Venezuela tem 123 mil militares armados ao longo dos últimos anos pela Rússia e pela China, rivais dos Estados Unidos. A movimentação venezuelana fez também com que a Guiana apelasse aos norte-americanos, principais beneficiários até aqui da exploração das jazidas, estimadas em 11,2 bilhões de barris de petróleo, quase o tamanho da brasileira, que é de 14,9. O vice-presidente Bharat Jagdeo, ou algo nesse sentido, anunciou que receberia uma delegação do Departamento de Estado antes do referendo de domingo. O acirramento da tensão com a Guiana levou o assessor presidencial Celso Amorim, ex-chanceler, a Caracas para discutir o caso. Então, meus amigos, eu sei que parece ser um tema meio estranho, mas está muito quente e é aqui do lado. Tá? Então, vamos seguir monitorando. Pode ter impacto para o Brasil em termos sociais, às vezes em termos econômicos. Tem essa questão da produção de óleo na região. Enfim, vamos seguir monitorando que a situação está estranha.